esse canal é maluco mesmo. Primeiro eu fico um tempão sem vídeo, de repente volto com um vídeo atrás do outro. Vamos falar nesse vídeo sobre o quê? Sobre o Fernando Diniz. Bom, eu tinha pensado em falar, vamos fazer um especial de quem é o Fernando Diniz na fila do pão. Mas acho que pelas críticas e pela dúvida, não precisa. Se você achar que precisa, se você quiser saber sobre a carreira do Fernando Diniz, tu me manda aí embaixo nos comentários, que eu faço um outro vídeo só de quem é o Fernando Diniz antes do São Paulo. Agora eu vou falar da chegada. O que foi o primeiro treino do Fernando Diniz, ele teve um dia para encarar já o Flamengo no Maracanã lotado, líder do campeonato, com 8 jogos de invencibilidade, baita desafio. O que os jogadores falaram desse primeiro dia de treino, o que os jogadores falaram, olha, da chegada dele, do pós-jogo, do pré-jogo, principais jogadores como Daniel Alves, Hernanes, Juan Fran, Bruno Alves. Vamos falar também o que o Diniz sente da chegada dele no São Paulo, ele que diz que é a maior oportunidade da carreira dele, vou te explicar por que ele pensa nisso. Vamos falar um pouquinho dos desafios, da metodologia, das características do Diniz, e pelo menos 5 coisas que vão mudar no São Paulo e que ele já começou a implementar no São Paulo hoje, terça-feira, na minha apresentação. Fechou? Antes, vocês já sabem, Network BG. Mandala Turismo tem um passeio especial para você no feriado do dia 15 de novembro. Novembrão tá vindo aí, calorzão tá vindo aí. Onde que você vai passar o feriado? Eu já vou te dizer onde você vai passar. Arraial do Cabo com Macaé, com hospedagem, só nos lugares mais paraísos, Caribe brasileiro. E, a energia fantástica do pessoal da Mandala Turismo. Todos os detalhes dessa viagem vão estar aqui. E depois eu vou fazer aqui embaixo, na descrição. E depois eu vou fazer um vídeo especial só falando um pouquinho dessa viagem. Mas lembrando que você pode levar toda a sua galera, toda a sua família, parcelar em até 12 vezes no cartão. Arraial do Cabo, Caribe brasileiro. Bora pra lá no feriado do dia 15. Não vem me dizer que não teve tempo de se planejar, porque, dia 1 de outubro, hoje que eu estou gravando, acho que vocês só vão me assistir no dia 2. Enfim, tem tempo aí. Agora bora falar de São Paulo. Galera, primeiro eu vou falar da chegada do Fernando Diniz. Ele que é o 10º técnico da era Leco no São Paulo, desde que o Leco era interino, assumiu o lugar do Aidar, ficou, aí agora finalmente é o mandado Leco mesmo e tal. 10 técnicos já passaram. Ou seja, em 2019, é a 4ª filosofia que os jogadores estão tentando aprender neste ano, porque foi filosofia Jardine, filosofia Mancini, que deu aquela quebrada de galho. Já falamos de polêmica no outro vídeo, se você quiser saber, volta um vídeo para falar. Depois teve 5 meses de filosofia Cuca e agora vem uma filosofia de Fernando Diniz. A mídia inteira, a torcida inteira, que conhece o trabalho já do Fernando Diniz, que teve no Fluminense, que teve no Atlético, enfim, fala que a implementação da filosofia do Diniz, normalmente ela é demorada. Por quê? Porque ele tem uma característica de jogo que tem mais posse de bola, que possibilita mais espaço, traz uma liberdade para o jogador jogar com a bola e que todo mundo tem liberdade para atacar. Para implementar isso daí, normalmente nos outros times que ele esteve, a pré-temporada foi muito importante, que foi o tempo que ele ficou passando as ideias. Porque, gente, só no dia a dia os treinamentos do Diniz já são diferenciados. Ele faz em 4 etapas o treinamento dele. Ele faz o treinamento de posicionamento e organização dos blocos. Ele faz um treinamento da própria metodologia e filosofia com posse de bola ofensiva. Ele faz um treinamento de mobilidade e o outro treinamento dele é ataque versus defesa. Então ele faz em 4 etapas. Isso já muda tudo no São Paulo, porque antes você tinha um rachão, aí que nem o Cuca fazia uma coisa que eu gostava, que era treino de fundamento, e é isso. Essa é a metodologia Fernando Diniz. Além disso, características do Fernando Diniz, união de equipe. E isso todos os jogadores, eu peguei aqui aspas de vários jogadores, já estão falando em apenas poucos dias, em um dia de treinamento, já falaram, olha, ele tem um alto astral, ele tem uma energia diferenciada de realmente fazer a equipe se unir.
é uma característica dele muito forte, o jeito que ele lida com o jogador. Então, acho que aí temos um ponto positivo. Vamos falar então um pouquinho do desafio dele, do que foi contra o Flamengo. Já vamos começar dizendo que foi, uma defesa quase perfeita, só ali o Arboleda que quase deu uma entregada. Thiago Volpe, troféu para você, mas passamos de um baita desafio depois de uma crise. Em menos de 12 horas demite técnico, contrata técnico, efetiva o interino outro técnico e traz técnico, um treino, vai pro Rio e enfrenta o Flamengo. Palmas pro Juan Fran. Eu tive que pegar aqui uma parte só para falar dos números do Juan Fran, do que foi o Juan Fran versus Bruno Henrique. 90 minutos dentro de campo, Maracanã lotado, 3 desarmes, não sofreu nenhum drible. Venceu 5 de 11 duelos com bola no chão. Cometeu 3 faltas. E a gente vai falar um pouquinho desse negócio de antijogo que tá uma polêmica. 68 toques na bola e teve 73% de precisão de passe. Que números do Juan Fran. Então a defesa foi muito bem posta pelo Fernando Diniz nesse jogo contra o Flamengo, que já foi logo um desafio de entrada. O Bruno Alves foi um dos jogadores que falou no pós-jogo, que quis falar tanto da chegada do Diniz, quanto, perguntaram pra ele: e aí, Bruno, vocês conseguiram um 0x0 contra o Flamengo e estão comemorando, dadas as circunstâncias. Eu até tava num curso e brinquei, eu falei, gente, não foi um empate, foi 0x0 pro São Paulo, porque dadas as circunstâncias, o que a gente podia esperar desse jogo, vamos ser bem sinceros. E aí o Bruno Alves falou, olha, ele passou em um dia pra gente coisas bem básicas, mas bem passadas. Falou que ele tinha uma ideologia ainda pra colocar na nossa cabeça com o tempo, mas que a gente não tinha que ficar no meio termo, porque o Flamengo era uma equipe muito ágil, sabia o que fazer com a bola. Então, ou a gente tinha que atuar no bloco baixo, ou a gente tinha que atuar na pressão em cima. Então a gente começou na pressão em cima, mas ficou mais confortável quando a gente baixou o bloco. E a gente sentiu que sabia o que estava fazendo, embora estivéssemos no Maracanã lotado e com o Flamengo, que normalmente se sente confortável, já não se sentiu tanto. E a gente conseguiu diminuir os espaços na defesa. Segundo o Bruno Alves, ponto do Fernando Diniz nesse um dia de treinamento. Eu já acho que aí tem um pouquinho de entrosamento de jogador, de motivação da chegada de um técnico novo, tem um pouquinho de tudo aí, não é só do Fernando Diniz. Mas só para complementar, o Bruno Alves disse que o elenco recebe o Fernando Diniz, o elenco inteiro, com os braços abertos, inclusive o Bruno Alves. Quem mais falou do Fernando Diniz depois do jogo contra o Flamengo? Daniel Alves, Hernanes e Juan Fran. O que o Juan Fran falou sobre a chegada do Fernando Diniz? Falou, olha, ele tem uma ideologia de futebol que é muito legal na prática, que é muito... todo mundo pode chegar atacando, é bacana, mas que para implementar pode ser um pouquinho complicado. Mas que no geral, os jogadores, logo no primeiro treino, já assimilaram um pouquinho do que ele passou. Que ele tem muito desse negócio da boa vibração e do bom astral que o elenco precisava, então que ele já foi, igual o Bruno Alves falou, muito bem recebido por esse lado dele. E que eles acreditam nessa ideia de futebol que seja o melhor. Não foi à toa que esses jogadores se uniram e pediram o Fernando Diniz, mas que eles acreditam que essa ideia do futebol do Fernando Diniz seja a que mais tenha identidade para o São Paulo e para os jogadores que estão no elenco do São Paulo no momento. Palavras de Juan Fran. Outro que falou coisas muito parecidas com o Juan Fran foi o Daniel Alves. Falou a mesma coisa, falou, olha, muito rapidamente o elenco já assimilou algumas coisas e conseguiu pôr em prática contra o Flamengo. Claro, não muita coisa. Conseguiu jogar em blocos bem posto e ele destacou exatamente essa característica de espírito de equipe, que é uma das coisas que os jogadores mais notaram logo de cara do Fernando Diniz. Então aí já temos 3 pessoas importantes no elenco falando, dando um feedback dessa chegada do Diniz. Eu, antes de falar o que o Hernanes falou, eu só vou abrir um parênteses para falar também um pouquinho do que o Daniel Alves falou pós-jogo. Já não vou falar mais de situação Mancini. Quem quer saber de Mancini, volta para o último vídeo que nem eu já falei. Mas ele criticou essa constante mudança de técnicos que existe aqui no Brasil. Ele que jogou muitos anos na Europa, etc, etc. Falou, fica aí mais uma prova de que jogadores acham que no São Paulo, pelo menos, a gente não pode... Opinião Laila, você pode discordar aí nos comentários. Opinião Laila. Mas que os jogadores não teriam derrubado nem o Cuca e nem o Mancini, ou como a mídia tá querendo implementar uma situação aí, duvido muito. Ele criticou, disse que tanto a torcida quanto a diretoria tem que se organizar mais em cabeça, e entender de filosofia, e entender de elenco,
entender de tempo. Que com a experiência dele, Daniel Alves, ele gostaria que o São Paulo aceitasse um pouco da experiência dele, inclusive nesse fator, para haver mais estabilidade nos bastidores. Você comenta aí embaixo o que você achou desses dizeres sobre o Daniel Alves. Que sim, eu super concordo. Se você olhar atualmente como anda o futebol, os jogadores realmente mandando nos clubes, não só nos elencos, mas nos clubes, mandando qual será o treinador e etc. Só que acho que o caso do São Paulo foi um pouquinho diferente de casos como o do Cruzeiro com o Rogério Ceni, por exemplo. Gente, as aspas do Hernanes pós-jogo contra o Flamengo, essa eu vou ler, eu copiei. E essa eu tenho que ler porque eu quero que você imagine a voz do profeta falando. Foi o feedback que eu mais gostei. E assim, depois eu vou explicar no finalzinho, depois que eu li do Hernanes, por que você tá vendo que nesse vídeo com uma feição até um pouco mais feliz do que o normal, mas não tão feliz. Pera aí. O Hernanes disse assim: que muitos dos conceitos passados em apenas um treino já foram captados pelos jogadores. Ponto positivo, segundo o Hernanes, ou tá todo mundo meio que fazendo uma média, não sei. Que as pessoas e a mídia pensam que o futebol do Fernando Diniz é arriscado e diferente, mas na verdade, durante o treino, ele só pede uma porrada de coisas simples. Ele pede uma porrada de coisas simples. Me anima, é a hora que eu passo a me explicar. Me anima a saber que ele pede o feijão com arroz bem feito. Sabe? Não é a pardalzice, não tô falando nada do Cuca, pelo amor de Deus. Me anima a saber esse feedback de uma porrada de coisas bem simples. Nada complicado. No lugar de correr 50 metros para trás, corre 10 metros com inteligência na hora certa para frente. Palavras de Hernanes. E tudo, ele explica pra gente por que fazer isso em campo e por que não fazer isso em campo e dá uma visão muito bacana pra gente no jogo como um todo. Sim. O que eu quero dizer? Já cansei de combo ilusão, já cansei de meus, tava com a guirra ali, sou campeão, entreguem as taças, erro da diretoria, vai na... Beleza, vem o Jardine, todo mundo queria o Jardine, expulsa Diego Souza e Nenê, não sei o que lá, tal. Aí pré-Libertadores, acaba de novo o gás, tal. Vem o Mancini, quebrando o galho, tudo de errado. O Hernanes lesiona, sobe a base, chega na final, não sei o que, tal. Agora vai, chega o Cuca, a gente é eliminado, perde no Paulista na final contra o Corinthians, é eliminado da Copa do Brasil, vai pra Copa América com uma sequência super ruimzinha e fica já um pouquinho iludido, porque na janela do meio de ano vieram contratações grandes, aí a gente se ilude, aí começa de novo um baixo rendimento. Então tá chegando o Fernando Diniz com uma metodologia que todo mundo diz que não é fácil de ser implementada, mas a gente tem um bom feedback dos jogadores. Eu, Laila Reis, já estaria aqui, mas os jogadores estão achando isso. E se os jogadores estão pensando assim, quer dizer que pode vingar. Porque quem decide em campo, quem entra em campo, quem tem que dar unido e motivado é o jogador. Você pode pegar 1000 exemplos de vários times, eu te dou o exemplo, por exemplo, do Corinthians, acho que em 2017, que era uma bagunça nos bastidores políticos, que era uma bagunça sem dinheiro. Começou o ano você pensando, Corinthians esse ano vai ser rebaixado, ganharam Paulista e Brasileirão, porque foram bem motivados e tinham união de elenco. Então é a mesma coisa que eu penso pro São Paulo. Então assim, ver os jogadores dando um feedback positivo faz o meu coração bater, eu durmo um pouquinho mais contente, um pouquinho mais aliviada, mas nada de combo ilusão. Tempo e paciência são as palavras aqui, porque eu já te deixo essa pergunta antes de continuar os próximos tópicos. Quanto tempo você vai ter de paciência com o Fernando Diniz? Que foi um pedido dos jogadores. Quero te lembrar isso. Foi um pedido dos jogadores, entendendo que tem muita estrela e que precisava de alguém que desse liberdade para esses jogadores, muita estrela, lembrando, muita gente habilidosa, terem liberdade de jogar. Então já falamos um pouquinho, mas vamos falar de novo das características principais do Fernando Diniz. Gosta de posse de bola, gosta de criação de jogadas numerosas, gosta que todo o elenco seja opção de ataque. E aí ele falou o seguinte quando ele chegou, além do espírito de equipe que a gente já mencionou aqui. Ele falou o seguinte quando ele chegou, ele falou, olha, é a maior oportunidade da minha carreira, eu quero devolver o DNA Tele Santana para São Paulo. Olha a importância dessa frase, Fernando Diniz. Cuidado.
não aumenta a nossa expectativa, que a gente, torcedor aqui, a gente já tá calejado, a gente já tá chateado, cansado e a gente é chato. Cuidado, mas se der certo, valeu. Além disso, ele falou assim, eu até posso ser um pouquinho mais reativo durante um tempo, só que primeiro eu quero ver como que os jogadores do São Paulo vão reagir, eu dando a liberdade para eles jogarem com a posse de bola. Então já sabemos aí de cara o que vai acontecer. Vou te falar como serão os treinamentos de São Paulo, como já estão sendo a partir dessa primeira semana de verdade do Fernando Diniz. No único treino que ele teve antes do jogo contra o Flamengo, ele trabalhou mais pressão de saída de bola. Por quê? Acho que eu já dei uma comentário no comecinho do vídeo. Ele quer que desde lá da defesa, os jogadores já estejam acostumados a começarem as jogadas, a criarem oportunidades, a irem pra frente. Então essa foi uma das coisas que ele trabalhou. Outra, ele dividiu o elenco todo em 4 e fez 2x2. Então essa é uma das metodologias que ele vai aplicar. Além dessas metodologias de treino, eu já te falei que ele pega o treino dele e divide em 4 etapas. Isso já está acontecendo no São Paulo. O Igor, que vocês já conhecem, que me substituiu quando eu tava de férias. Beijo pro Igor, sensacional. Essa semana ele vai fazer uma live aqui pra falar um pouquinho de Diniz e do jogo contra o Fortaleza. Fez um BuzzFeed que eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês verem, de coisas que irão mudar no São Paulo, além da metodologia e da filosofia, com a chegada do Diniz. Então tá, primeiro a gente já falou que é a metodologia de treino. Segundo, a chegada do Diniz, e eu concordo, traz obrigatoriamente mais coragem ao elenco do São Paulo. Quando você tem uma proposta de jogo igual a do Fernando Diniz, tem que ser, como ele disse, né? Como o próprio Fernando Diniz disse depois do jogo contra o Flamengo, um time mais aguerrido, um time mais de guerreiro, um time que vai mais pra cima, que tem coragem de ir pra cima quando tem a posse de bola, porque trabalha com a posse de bola, porque trabalha muito no passe, então tem que ir pra cima. Então, obrigatoriamente. E aí você tem a união do espírito de equipe, que é isso, união de equipe, com coragem. É um dos pontos que deve mudar no São Paulo, segundo o nosso querido Igor. Terceiro, relacionamento mais humano com os jogadores. Já falamos disso, não vou me estender mais. Se alguém quiser saber um pouco mais sobre como isso funcionou em outros elencos, me fala nos comentários. E aí eu faço um especial, quem é o Fernando Diniz na fila do pão. Fechou? Quarto, motivação. Todos os jogadores que falaram do Fernando Diniz até agora falaram que a chegada dele foi cativante pro elenco, que ele trouxe boas vibrações, que ele é uma pessoa diferenciada nesse sentido. Então assim, coragem, motivação, são fatores que quem atira a primeira pedra, quem puder aí dizer que o São Paulo não precisava de coragem e de motivação. Quinto, jogadores que têm identidade com futebol tic-tac. Meu, essa parte aqui, eu vou fazer um vídeo só explicando e pegando identidades de Tietê, de outros times, de onde o Fernando Diniz vai conseguir extrair um pouco disso e de como isso pode se tornar um ponto positivo. Só para finalizar aqui o vídeo, joga o caderno fora, a colinha. Jusilei volta a treinar, lembrando que o Jusilei tinha sido, Jusilei, na moral, não vamos mais usar teu serviço, procura outro clube, chegou a ter e aí, qual que é o valor dele, mas São Paulo também não queria perder dinheiro. Fernando Diniz chegou, vou dar mais informações no próximo vídeo, falou, põe o cara pra treinar. E já está treinando em horários separados do elenco, pode ser que volte. Outra notícia que eu vou falar melhor no próximo vídeo, mas que de fato já acontece. O Fernando Diniz, que aprovou a própria estreia dele contra o Flamengo, falou, eu acho que eu fui bem, só tive um treino aí, tal. Rasgou elogios pro Pato. Rasgou tanto elogios pro Pato que chegou lá no departamento médico, notícia esquisita, positiva por um lado, mas esquisita. Chegou lá no departamento médico e falou assim, a gente consegue acelerar alguma coisa, pelo menos no ritmo de jogo dele, do Pato? Então pediu pro Pato já começar a integração com bola. E o Pato já tá ainda no departamento médico, nas fisioterapias, mas está treinando separadinho com bola, fazendo uma coisinha ou outra, simples, nada demais, para não atrapalhar a recuperação. Notícia esquisita, pra gente que anda meio assim com o departamento médico. Tem uma novidade depois sobre o departamento médico que eu vou deixar para um outro vídeo para falar, só de notícias, que deve sair na quinta-feira.
E outra pessoa que deve ser desfalque sábado no Pacaembu contra o Fortaleza é o Reinaldo. Depois a gente fala um pouquinho melhor disso. São só essas notícias que eu queria dar sobre o elenco. Por favor, aí embaixo, me diz o que você achou do Fernando Diniz, da estreia dele. Mas quando eu te pergunto isso, é de coração aberto. É olhando todo o contexto. Porque eu aqui que vos falo, também tô com o coração cansada, também tô assim, tipo, meu, agora vai, agora não vai, agora vai, agora não vai. O que eu penso? Eu sempre vou tentar olhar pro lado positivo, porque vocês me conhecem. A minha característica, cada um tem sua característica, cada youtuber, bandana de um jeito, barulho de outro jeito, você vai ver outros portais são de outro jeito, mas a minha característica é tentar ver o lado positivo, e quando eu vejo algo errado, eu vou lá, dou uma fuçada e trago pra vocês. Essas são minhas características. E vendo como os jogadores recepcionaram, o próprio Daniel Alves, esqueci de comentar, falou, olha, ele não teve nenhum problema de adaptação, ele chegou no primeiro dia, já parecia que estava em casa. Se isso persistir, bem, é o que nós desejamos. Mas olhando o contexto geral, qual é a sua esperança em relação ao Fernando Diniz no São Paulo? No mais, próximo vídeo, provavelmente na quinta-feira, e aí vai ser um vídeo de notícias, onde eu vou falar um monte de coisas assim, que já estão acontecendo no interior de São Paulo. Beleza? Grande beijo, saudades de todos.